Olá, queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação, no nosso devocional de hoje, dia 12/6/2026. Estamos no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, e hoje nós vamos ler o verso de número 5, dando sequência àquilo que é o versículo que estamos estudando a respeito da essência do nome de Jesus, poder de Jesus, como que funciona, né? Todo o poder de Cristo Jesus sobre a terra, ok? Diz assim o verso de João 1, verso 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram sobre ela, ok? Nós vamos hoje verificar sobre como que é o poder, a funcionalidade do poder do Espírito de Jesus. Como que funciona esse poder de Jesus? João disse aqui no Evangelho, nós lemos nos versículos anteriores, você pode ver no canal o estudo dos versículos anteriores do devocional de João, que Jesus, ele é o verbo, Jesus, ele é a ação de Deus. A parte de poder profético, quando se decide fazer algo e aquilo vai de encontro fisicamente à matéria física, das coisas geográficas, das matérias que se veem e das matérias reais que se não veem. Elas existem, mas são invisíveis ao olho comum de se perceber. Toda matéria almática, tudo que é a funcionalidade da alma, da existência, né? A alma do ser humano, a alma dos animais, a alma da natureza, a alma da comunicação intelectual, sensitiva de todas as coisas, tudo que é espiritual, as intenções. O que é um espírito? Espírito é um mensageiro. O que é uma mensagem? Mensagem é uma intenção, uma intuição, algo que vem da direção do subconsciente, da razão, uma intenção. Então, o espírito é uma intenção. A gente pode entender isso melhor quando o próprio Paulo, em outra passagem, ele diz assim: examinai de que espírito sois. Ele estava dizendo, observe a sua própria raiz de intenção. Quando a Bíblia também fala que os anjos de Deus são espíritos ministradores e eles são também mensageiros, significa que os espíritos, eles carregam uma mensagem, e a mensagem é uma intenção preparada, uma intuição. Então, o espírito, ele vem da intenção mais íntima daquele ser formado e decidido num estado de opção daquilo que é uma decisão, uma intenção, uma intuição interna do ser ou do indivíduo. Em tratando-se de Jesus, quando fala-se do Espírito de Jesus, o que há na intenção de Jesus, na intuição de Jesus, o que tem em Jesus? Jesus é o verbo, né? E como que funciona essa atividade do verbo, a ação? A parte de Jesus é agir. O poder dele é a ação depois que Deus decide realizar algo, profetizar algo. Jesus vem atuando na parte geográfica física, tanto das coisas materiais que se veem, quanto das coisas emocionais que se percebem as reações dela, e as coisas espirituais que se percebem as intenções dela. O funcionamento do Espírito de Jesus, do Espírito do Verbo, a intenção de Jesus, a intuição do Verbo, a intuição da vida, porque Jesus é a vida. Quando a gente já viu o versículo que fala, nele Jesus estava a vida, significa que a intuição de dentro de Jesus é vida, é tudo que nasce, tudo que restitui, tudo que constrói, tudo que mantém, tudo que permanece conservado, tudo que permanece em estado de manutenção, tudo que permanece na originalidade do funcionamento, significa vida, Jesus, trabalho de Jesus. Porque nele está a vida, a conservação.
Vida significa conservação de algo em atividade vida, né? Viva. Continua com a atividade viva. Aonde é que Jesus trabalha? Como é que o poder de Jesus atua? Como é que eu consigo colocar o poder de Jesus nas coisas? Como que Jesus pode agir? Em tudo que combina com atividade viva. Se você concorda em receber atividade viva na sua vida, Jesus vai começar a agir. Você vai lembrar de Jesus, falar com Jesus, convidar Jesus para o seu dia e a atividade viva de Jesus vai começar a agir na área que você clamar, ou seja, na área que você convidar Jesus para agir, na área que você começar a falar com Jesus para ele atuar, ativar a vida viva dele. Então, Jesus concorda com tudo que é manutenção da atividade viva, original das coisas, das pessoas, da geografia, do estado espiritual, do estado emocional, mental, sentimental, expressivo, emotivo das pessoas, do estado físico, do corpo físico, da saúde física, das funcionalidades físicas, das direções físicas. Jesus é a atividade viva de conservação e manutenção de origem natural, ou seja, de essência natural, ok? Então aqui, como que nós conseguimos receber e ver o poder de Jesus? Como é que ativa a intenção do verbo? Ou seja, como é que eu consigo fazer com que Jesus comece a agir na minha vida? A ação de Jesus viva, a vida de Jesus viva em mim, o poder do nome, como as escrituras dizem, de Jesus na minha vida. Como é que funciona isso, ok? O nosso versículo de hoje fala: em Jesus existe uma luz. Luz, ele é aquilo que é o espaço que traz saída e solução. Luz é quando tudo está escuro e chega uma saída, chega uma solução, e aquela solução ela não vai ficar só no pensamento, ela vai ter uma transformação, uma direção de ação, né? Ação de manutenção, de ativação viva. Então, o versículo diz: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram. Diz aqui sobre ela. Hoje está falando sobre como que Jesus, ele mantém aquilo que é a ativação viva das coisas. Jesus é vida. Jesus é a manutenção ativa de vivência sobre as coisas. Ele é o verbo e a ação. Mas não é sobre tudo que ele age. Ele age naquilo que está coligado a ele. Por exemplo, você tem energia na sua casa. Você sabe que no poste da rua da sua casa tem força, tem energia. Aí você chega em casa, né, passou o dia, chega em casa, tá tudo escuro. Ok. O que você faz? Você entra e toca no interruptor para acender a luz. Mas se você chegar e não tocar no interruptor, você entrar e tá tudo escuro, você permanece sem tocar no interruptor, você vai passar o tempo todo ali dentro no escuro e a luz não chega, e você pede para chegar a luz e não vem. Você fala: mas eu tenho certeza que eu paguei a conta, e você vai lá, olha o boleto, e você tem certeza que pagou, e comprova lá, né, e que pagou e tudo, mas não tem jeito, a luz não chega. Por que a luz não chega, sendo que eu tenho todo o direito de receber a energia, eu paguei minha conta, tenho comprovante, tá tudo certo? Por que a luz não chega? Ela tá lá no poste, o poste tá aceso, eu já passei na rua, já vi que tá aceso. Por que a luz não chega? Porque a resposta está
O interruptor da sua casa ou da minha casa, quando ele não é tocado, a luz não chega. Assim, o poder de Deus, ele é real. Ele está sobre todas as existências e tudo que está criado, e sobre o próprio Deus que está sobre nossa vida, sobre a existência, no controle de tudo, porque ele criou tudo. Agora, se ele quisesse desfazer tudo, já tinha sido desfeito. É ele quem mantém, né, o planeta seguro todo dia lá no universo. Ninguém está segurando lá, dando uma ajudinha para não cair o planeta no universo. Deus está lá, deixando ele no mesmo lugar todos os dias. Mantendo a natureza em rotatividade para funcionar a vida no planeta todos os dias da maneira que ele faz. Agora, como ativar esse poder de Deus na nossa vida, esse poder de Deus, essa ação do Espírito Santo, essa ação do Verbo, vida, do poder do nome de Jesus? É necessário coligar com ativação viva. Jesus é a ativação viva de tudo. Ele está do seu lado e ele é vida. Mas a necessidade de cada um de nós concordarmos em manutenção de vida. Se nós queremos que Jesus venha agir, ser o verbo da nossa vida, só que nós não concordamos com manutenção que gera vida, não tem como ligar esta tomada espiritual do nosso ser com Jesus para que a vida de Jesus tenha liberdade. O que significa isso? Em Jesus está a vida, esta vida é a saída, é a solução, é a ação que resplandece nas trevas. A luz de Jesus é a escolha por manutenção viva. Se ele chega num lugar, ele vai ter liberdade se aquele lugar ou se o indivíduo às vezes está enfermo, precisando de cura, se o indivíduo está precisando de algo, quando ele concorda com a manutenção ativa viva, a mente dele tem que concordar com a manutenção ativa viva. As obras dele têm que começar a serem restituídas naquilo que ele já pode ir melhorando, arrumando, organizando com manutenção ativa viva. Ele já tem que ter a ação de cooperação em manutenção ativa, viva, porque Jesus opera com liberdade entre um ambiente, seja esse ambiente físico, ou um ambiente emocional, ou seja, as decisões das nossas emoções, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos e as nossas intuições, as nossas intenções da nossa raiz, do espírito, aquilo que está no profundo do nosso coração, no nosso subconsciente, concordando com manutenção ativa viva. Se o nosso pensamento, né? Um exemplo, uma pessoa precisa de uma cura física, está doente, chega para Jesus, Jesus me cura. Só que na mente dele, ele não pensa em manutenção viva. Ele está pensando, eu estou muito mal, nossa, eu estou ficando pior, está piorando. Se ele pensa assim, se o indivíduo pensa que está piorando, ele não está concordando no pensamento dele, nas reações emocionais dele, com a atuação de atividade, Jesus ativando a manutenção viva naquele momento, naquele lugar, naquele ambiente, naquela área ou naquele assunto e circunstância. Quando não há concordância mental,
emocional, sentimental, quando não há concordância física de um ambiente despreparado da manutenção ativa viva, Jesus está presente, Jesus está ali, Jesus quer manter vida, Jesus quer trazer luz, solução. A palavra luz significa solução e saída. Jesus quer trazer aquilo que são as soluções de todo o nosso caminho. Ele tem poder em todas as áreas, ele tem poder de ação ativa viva. Mas só essa ação ativa viva vai funcionar quando o ambiente concorda com manutenção em ação ativa viva. Quando a parte almática dos nossos pensamentos, emoções estão em concordância com a ação de manutenção ativa viva. Ativação viva. Quando o nosso espírito e a nossa intuição está olhando para a manutenção ativa viva. Em outras palavras, se o indivíduo está enfermo e ele quer uma cura, ele convida Jesus, que é o verbo, é a ação que ativa a vida e é viva. Ele é uma ação viva. E quando Jesus vem visitar aquele indivíduo, o corpo enfermo, todo o pensamento daquele indivíduo e emoção não pode estar pensando, eu estou muito mal, estou piorando, vou ficar pior. Não. Ele tem que pensar, Jesus está me visitando, Jesus está comigo. A ação ativa viva está presente. E se é uma ação ativa viva, ele tem vida para mim. E se ele tem vida para mim, eu vou receber vida. E quando o indivíduo concorda com a vida, a fé, que é a definição, a convicção e definição dos ensinamentos da palavra de Deus em nós, Jesus observa que ele tem liberdade de vida, porque o pensamento do indivíduo, o ambiente do indivíduo, as obras do indivíduo, as intenções do indivíduo concordam em receber a ação ativa, viva, que há na personalidade, na essência, na pessoa e na lembrança do nome de Jesus. Quando nós lembramos do nome de Jesus, Jesus diz, pode orar no meu nome ao Pai. Quando nós lembramos do nome de Jesus, estamos trazendo Jesus para aquele assunto. Estamos trazendo Jesus para aquela área. Então, quando nós queremos essa ativação viva em alguma área da nossa vida, nós temos que rejeitar toda a morte. Porque Jesus só trabalha naquilo que é receptível à ativação viva. Nós estamos estudando sobre o fator de como o nosso coração ele começa a ser receptível na vida com o estilo de vida de Deus. Falando sobre a graça, a manutenção dos céus, o estilo de vida de ter um coração que recebe cada momento, cada circunstância, cada segundo com o coração aberto, com aquilo que é a gratificação contínua de cada minuto da nossa existência. Manter um coração aberto para a vida com gratificação dos acontecimentos, diários. Não é só uma gratificação específica por algo, um ponto específico, mas viver uma gratificação constante. Estamos estudando isso no livro de
Tessalonicenses, você pode observar lá o nosso último versículo. Mas aqui a gente vê que essa recepção, ela não é só para viver a manutenção da graça, que é o estilo de vivência da mentalidade de Deus e do cristão, do que busca a palavra, mas aqui fala sobre nós sermos um coração receptível a ponto de aceitarmos a ação da ativação viva de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Isso é um compromisso com o poder de Deus, que renova e restitui a nossa mentalidade e a forma de nós vermos as coisas. Se nós vamos fazer um compromisso de Jesus estar no nosso ambiente, de Jesus estar na nossa vida, em alguma área da nossa vida específica que a gente quer trabalhar de Jesus, nós precisamos tirar para fora os pensamentos de trevas, tirar para fora tudo que é morto. Às vezes Jesus está no ambiente, ele é a ativação viva, a manutenção viva das coisas, mas aquele ambiente está aceitando morte. Aquele ambiente está recebendo, sendo receptível às ideias de morte. Aquele ambiente está sendo receptível a todo tipo de crença que a destruição ela vai acontecer, ou ela vai ficar ali naquele lugar, ou uma circunstância de destruição, ela vai ser a que vai dominar todo o assunto como última instância. Jesus está ali, ele é a ativação viva, mas todo o ambiente está correspondente, coligado, correlacionado à destruição, a receber e aceitar a destruição. Se a mentalidade, se o ambiente abraça modos destrutivos, pensamentos destrutivos, manutenções de formas incompletas ou com brechas destrutivas, como que uma manutenção ela tem uma brecha destrutiva? Como que uma manutenção pode estar destrutiva? Quando ela é incompleta, quando é uma manutenção ausente, ainda falta presença de cuidado completo, seja numa área espiritual, emocional ou física. É um espaço onde a manutenção ela não está com vida. E tudo isso, quando Jesus olha, são ligações com morte. Pode não ser uma morte física que a pessoa vê a olho, natural, uma morte física, mas a morte da possibilidade de luz, de vida em algum lugar ou em alguma área, algum tema, alguma circunstância, que às vezes o indivíduo quer que Jesus traga a vida, ele quer que Jesus ative a solução, a manutenção, a luz numa circunstância de trevas, mas ele não renuncia aos modos de cuidados de trevas. Não renuncia aos pensamentos de manutenção destrutiva. Não renuncia o coração receptível à destruição. Nosso coração não pode ser aberto para receber a destruição. Ele tem que ser aberto para receber aquilo que é a ativação viva da manutenção de Jesus. Ele é o verbo, ação viva em qualquer lugar. Mas para a tomada, a energia do poder que há. Jesus é uma energia? Não, Jesus não é uma energia. Jesus é o verbo, a ação que vem de dentro de Deus. Mas o que ele opera no mundo físico traz todo o poder
e se manifesta na matéria física, da forma que for necessário ele se manifestar. E todo esse poder, ele é ativado, o poder do nome de Jesus, quando o ambiente está em concordância de coligação e aceitação com a vida. Quando o pensamento está com o ambiente em manutenção de vida. Quando tudo está em concordância, a ativação da vida viva que há em Jesus se manifesta. Isso é muito interessante porque mostra que o poder de Jesus está em disposição constantemente, mas muitas vezes os ambientes ainda são aliançados com morte. Algumas áreas ou pensamentos ou crenças limitantes estão aliançadas com um certo pressentimento de morte, né? Aquele pressentimento de fracasso, aquele pressentimento de fraqueza, aquele pressentimento de perda, aquele pressentimento de enfermidade, aquele pressentimento de falta de força, aquele pressentimento de falta, né, para quem acredita em sorte. A pessoa parece que vai achando que tudo vai dar errado, vai se acabando, vai perdendo a força. E de verdade, os pensamentos estão se aliançando com todo o tipo de expectativa de uma destruição. E destruição é morte. Então, Jesus é a ativação viva da vida que manifesta no local que está em concordância com vida, que está recebendo, coligado, aceitando preparar o ambiente, o assunto, o local, com toda a manutenção completa de conservação para receber e continuar recebendo mais vida. Ativação viva. O verbo, a ação, Jesus. Jesus se manifesta, mais uma vez reforçando, aonde o nosso coração, nosso espírito, alma, pensamento, corpo, está prontinho, concordando em ser um ser que recebe, prepara-se, organiza o lugar, organiza nós mesmos, a nossa mente para a manutenção de ativação viva. Se você está pronto para viver muito, se você está pronto para restituir todas as coisas ao seu redor, se você está pronto para organizar todas as coisas ao seu redor, se você está pronto para arrumar, seja qual for as coisas que Jesus permitir que apareça na sua vida, não é que você é o perfeito e vai sair mandando todo mundo, não. É aquilo que é o chamado que Jesus nos deixou. Nós somos chamados por Jesus para trazer salvação. Através de Jesus, a gente traz a restituição do ser humano e de tudo que corresponde a ele, todas as áreas ao redor dele. Então, nós temos o poder de Jesus, uma vez que fomos entregues a Jesus, o poder da salvação está em nós, a restituição de Jesus trabalha tanto dentro em nós como fora de nós, na vida dos outros, de outras pessoas também, que Jesus está alcançando. Quando nós estamos chamados para essa restauração, quando estamos sendo chamados para essa restituição, estamos chamados para a ativação viva do nosso ambiente, da nossa vida, dos nossos dias, nossos afazeres, daquilo que está nas nossas mãos, no nosso caminho. E aí o compromisso de restituir as coisas começa a fazer parte de nós. O compromisso de restituição, de salvação, restauração, restituição,
começa a fazer parte de todo o entorno das circunstâncias ao nosso redor. E aí começamos a aliançar a ativação viva da vida. Começamos a ter aliança com a presença de Jesus. E Jesus é a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Jesus é a ativação viva que se manifesta quando todas as coisas estão em concordância com a ativação viva. Naturalmente, Jesus se manifesta, porque o poder dele está em todas as coisas criadas. Uma vez que o ser humano concorda em viver, o próximo passo é concordar com os métodos de modos originais de Deus em se manter. Quando ele abraça a decisão de viver e a decisão de se manter, ele está acatando a forma com a qual ele se prepara com os modos de Deus para que a ativação viva de Cristo entre na vida dele, na área que ele está pedindo a presença de Jesus. Quando ele está em concordância com a vida e com a manutenção da vida, então Jesus chega para curar, para restaurar, para aprovar, para multiplicar, para abençoar, para restituir, independente dos desafios que for. Por quê? Porque aqui nós compreendemos que Jesus tem uma aliança com aquele que abraça originalmente a viva vida, a ativação viva da existência. Às vezes a gente quer Jesus porque a gente tem um problema que é que ele solucione, mas a gente não quer abraçar aquilo que são as alianças de compromisso com a manutenção de vida constante. Se for para mim, todo dia, depois que eu receber essa bênção, eu manter ela, cuidar dela todo dia, aí o indivíduo não quer ter os modos de Deus para cuidar. E aí que começa, uma vez que, se o nosso coração e espírito não está recebendo, a nossa alma não está recebendo todo o compromisso com a manutenção ativa da vida, Jesus não tem como manifestar a ativação viva da bênção, da resposta, porque não há compromisso com a manutenção. Então, uma vez que a gente abraça as bênçãos de Deus e quer a presença de Deus, quer a luz de Deus, quer a vida de Deus, nós estamos abraçando a manutenção original da vida. As Escrituras nos contam um exemplo muito interessante sobre uma mulher que chegou, tocou em Jesus, Jesus não tinha nem visto ela, mas Jesus curou ela sem vê-la. Sem saber que ela existia, Jesus curou ela. Saiu virtude de Jesus, Jesus percebeu que alguém tinha sido curado porque saiu poder de dentro dele e uma pessoa foi curada. E as Escrituras nos falam que foi uma mulher que ela estava sofrendo de uma enfermidade, ela decidiu, vou me levantar, vou procurar Jesus, eu não vou ficar contando nada, eu só vou tocar nas vestes dele e eu serei curada. O que essa mulher fez? Ela concordou com a vida. Ela estava enferma há 12 anos e os médicos não conseguiam curar ela. Mas ela concordou com a manutenção da vida. Vou me levantar, vou me cuidar, vou até Jesus, vou tocar nele, serei curada. Eu vou ter o esforço de ter que me levantar, ter que ir na cidade, naquele tempo não tinha tanto transporte, né? Ter que andar, ter que chegar lá, a multidão está com Jesus, eu vou ter que enfrentar a multidão, ficar passando no meio de todo mundo, mas eu vou me esforçar pela manutenção da vida, porque a minha parte é ter compromisso em organizar tudo com vida.
em cuidar de todas as áreas que estão na minha mão, como se tudo fosse maravilhosamente bem no final para tudo, fosse perfeito a manutenção de vida. Vou cuidar tudo com compromisso de vida. Eu vou zelar do meu corpo, eu vou zelar da minha alma, eu vou zelar da minha vida material, da minha vida espiritual, vou zelar das coisas que pertencem a mim, como se tudo desse sempre muito certo e vai dar certo, como se tudo vai dar certo no final. Porque minha aliança de manutenção, compromisso de manutenção é com a ativação da vida, com a viva vida. Ela pagou essa parte da parcialidade humana que a gente tem, a nossa parte, Deus faz a dele. Ela fez a parte de manutenção dela. Correu para manter tudo com vida, certinho, como se tudo vai ser vida. Ela chegou até ele, tocou nas vestes de Jesus, e aí saiu o poder de Jesus. Jesus não sabia quem ela foi embora. Jesus disse: quem foi que me tocou? Porque de mim eu senti que saiu virtude, poder, vida, cura. Por que esse poder de Jesus ele atuou sem mesmo Jesus perceber e curou aquela mulher da enfermidade, que ela ficou curada na hora? Porque ela tinha um compromisso com a manutenção de vida ativa já na mente dela, no coração dela, nas ações dela, porque ela procurou se manter. Se ela tivesse ficado crendo na mente, no coração, lá em casa, ela não tinha sido curada. Mas ela manteve a sua mente com viva vida, o seu espírito com a sua intenção com viva vida, e ela também organizou a parte material que ela podia fazer. O que ela podia fazer? Se trocar, se arrumar, se levantar, ir até Jesus, tocar nas vestes de Jesus. Era algo humano, era algo físico, era algo que ela podia organizar, colocar tudo em ordem. Ela foi e fez. Jesus trabalha em coisas que nós fazemos a nossa parte de manutenção natural bem feito. E fazemos acreditando na vida e no sucesso. Seja de que área for, que trabalho for, que obra for que a gente estiver fazendo, ou uma intenção, um sonho, um planejamento. Quando nós mantemos acreditando no sucesso pleno, não é utopia. É mostrar para Jesus, a minha parte está toda organizada, porque eu tenho aliança com a ativação viva. E aí, quando toda parte do ser humano ele faz com compromisso de manutenção original de ativação viva, ele completa organizando toda a parte dele, ele confia em Jesus, o poder da vida de Jesus tem liberdade, porque ele é vida e ele chega e se manifesta num lugar aonde é receptível às alianças de ativação viva. Ok? Estamos repetindo bastante para ficar bem gravado esse processo de como funciona o poder do nome de Jesus, o poder da essência de Jesus, como ele começa a se manifestar quando a gente chama Jesus. Como que é essa manifestação de Jesus sendo o verbo? Como que é a funcionalidade de Jesus sendo a ação? Jesus é a vida, como que funciona essa vida no nosso meio? A palavra diz que Jesus prometeu, estou convosco, e ele está. Todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco, ele está aqui agora onde eu estou, ele está aí onde você está ouvindo essa mensagem. Eu não sei como você está, mas Jesus sabe tudo. E aí, ele é a ativação viva. Ele é a vida, a luz e a ativação viva. Como é que Jesus age nos lugares que nós estamos ou nas áreas que nós precisamos, nas circunstâncias e desafios que nós precisamos, sendo que ele já está do nosso lado e ele já nos diz que ele é a ativação viva. Então, o que precisa ser feito para que as coisas comecem a acontecer?
O seu espírito, a sua alma, o seu coração tem que ser receptível à vida. Não é a vida, o seu dia, o mundo, as coisas, não. É a vida do poder de Jesus. Você tem que estar aberto a essa vida, essa potência de força que há no poder de Jesus, no nome de Jesus, na pessoa de Jesus. Quando você está retível, você abraça a aceitação do poder de vida que há na pessoa de Jesus e ela está viva, está do seu lado, convivendo com você, seu coração está aberto para conviver com o poder de Jesus. Seus dias estão abertos para conviver com o poder de Jesus. Então, o que você tem que fazer? Você tem que falar para Jesus: Jesus, trabalha com o teu poder. Eu não sei como o senhor vai fazer, não sei de que jeito o senhor vai fazer, não tenho ideia, porque o poder e a sabedoria máxima, excêntrica, está no Senhor, não está em mim, mas o Senhor tem liberdade de agir na minha vida com o teu poder. Pode trabalhar na minha vida com o teu poder. Quando você é receptível e aberto para a ativação da viva vida que há no poder, que há em Jesus, você começa a receber a aceitação do poder de Jesus. E aí, qual é o segundo passo? O segundo passo, depois que você fala para Jesus que ele tem liberdade, sabe que ele está do seu lado, convivendo com você, está onde você está. Ele tem toda a ativação viva e ele já tem a liberdade que você entregou para ele de agir com a ativação viva onde ele quiser na sua vida. Você agora vai preparar todas as áreas da sua vida com manutenção de excelência, porque Jesus, que é a ativação viva, está convivendo onde você está. Então você começa a organizar o máximo de tudo que tem ao seu redor. Em outras palavras, né, toda bagunça que tiver, quando você tiver tempo, porque nem sempre a gente tem tanto tempo para arrumar tanta bagunça. Bagunça tem bastante, né? A gente vai lá naquele quartinho de bagunça da nossa casa, a gente vai lá no cantinho do guarda-roupa que a gente deixa para depois. Enfim, todas as áreas, né? Seja ela qual a área for, que conforme você vai organizando a sua agenda, organizando o seu dia, organizando os seus afazeres, organizando as suas áreas, você não está pondo em ordem só porque é bonito esteticamente. Não, não é para ninguém saber e aplaudir, não. Jesus quer que isso seja feito, que nós venhamos estar organizados, porque é liberdade de ativação viva de Jesus, depois que tudo está em ordem, dele agir. Então precisa estar em ordem. Então a segunda parte para ver o poder de Jesus é a nossa manutenção com excelência, para que depois de organizado, estamos em concordância. A nossa manutenção de ativação viva, ela está tão completa que a gente realmente crê que tudo vai se solucionar. E quando isso ficar pronto, Jesus que está convivendo conosco, ele começa a agir e dispensar, ou seja, liberar a ativação viva daquilo que nós precisamos na área que nós precisamos. Nós temos um exemplo disso quando Jesus estava com 5 pães e 2 peixinhos diante de uma multidão de aproximadamente 5 a 15 mil pessoas, contando com mulheres e crianças. E diz a palavra que ele estava no deserto e não tinha como alimentar a multidão. Mas diz a palavra que ele orou com aquele pouco, agradeceu e organizou as pessoas de 50 em 50. Depois que ele deixou tudo organizado e ele orou e agradeceu, ele foi dividindo o cuidado de um pouquinho para um pouquinho para outro, igual. E toda a multidão se alimentou, ainda sobrou 12 cestos que ele disse não é para jogar fora. Porque a organização, ela vem primeiro do que o milagre da multiplicação. Veja bem, Jesus era filho de Deus, ele podia dizer que nasçam pães por aí, que os pães cheguem voando. Assim como no deserto, Deus fez chover carne.
Deus fez aparecer carne no deserto. O vento trouxe. Deus podia ter feito, mas Jesus não orou assim. Jesus pegou os 5 pães e 2 peixinhos, agradeceu e a base do poder foi primeiro a organização natural humana. Ele organizou as pessoas a se sentarem de 50 em 50, aguardarem silenciosamente que ele ia trazer a providência e Deus trouxe a providência da multiplicação. Então, a nossa organização, ela antecipa o milagre da multiplicação. Por quê? Porque Deus quer ver o ser humano aliançado com manutenção de ativação viva. Jesus é o verbo, é a ação viva. Mas a nossa aliança com a organização de preparação antecipada, de tudo estar no lugar para que a ativação viva chegue e tenha liberdade de agir, é a nossa parte. A nossa parte é saber que o poder de ativação viva está presente conosco todos os dias até a consumação do século. O espírito de autoridade de Jesus está conosco, ele está convivendo conosco. Jesus está conosco, presente conosco. Aonde nós formos, em que área for. Mas antes da gente pedir, Jesus, faz isso nesta área, vai nesta área e age. Nós primeiro temos que pedir, Senhor, me dá graça, me ensina o que eu tenho que organizar. O que é que eu tenho que pôr em ordem? O que é que eu tenho que arrumar, me compromissar com a manutenção de excelência, deixar tudo no lugarzinho certo, com vida, sabendo que isso vai ficar bom, que o resultado vai ser excelente, porque a resposta final vem do Senhor e o Senhor não dá uma resposta destrutiva. Deixa eu organizar, me ajuda, Senhor, em tudo. Quando nós fazemos a nossa parte e convidamos Jesus para a ativação viva e estamos recebendo lugar de vida e não de morte, ele resplandece. Porque ele tem compromisso com quem gosta de vida, com quem quer vida, com quem mantém vida, com quem pensa em vida, com quem abraça a vida, com quem quer estar no reino da ativação viva. Organismo vivo contínuo de manutenção. E às vezes a gente quer ficar num organismo morto de manutenção, porque fazendo pouco não precisa fazer muito, porque cansa demais, é muito esforço, é muito desgaste, então vai fazendo menos, né? Jesus disse, não, para mim é o poder de vida, compromisso é com uma constante manutenção de ativação viva, porque ele é o verbo, ele é a ação que estava em Deus. Imagina, um motor que criou todas as coisas, ele tem amizade com você e acompanha você. E esse é Jesus. Que lindo, né? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Na próxima oportunidade, nós seguimos meditando naquilo que é o poder de Cristo Jesus. Diz ele, é a luz que resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem sobre ela. Porque ele é o poder de toda a formação, de tudo. Por isso que ele veio, trouxe o ensinamento do Pai, escolheu 12 discípulos e ele mesmo disse, eu vou morrer e vou passar 3 dias morto. Por quê? Para provar para vocês que toda a matéria de essência, ela passa por mim. E eu já estou adiantando de antemão para vocês, vai ser 3 dias, eu vou morrer e depois eu vou ressuscitar. Jesus avisou tudo direitinho. E no 3º dia ele ressuscitou e voltou para mostrar que o poder do Pai que estava nele passava por qualquer área, qualquer assunto, qualquer circunstância, e o poder que havia em Jesus Cristo passava na morte e ressuscitava. Não por ele, mas que o próprio Deus, Jeová, ressuscitou a Jesus, mostrando que o poder que há na essência que sai do Pai é uma vida eterna, vida que passa por qualquer instância e continua com vida.
Poder contínuo, motor de vida contínua. Esse é o motor de vida da eternidade. Esse é o motor de vida que há em Jesus, a ressurreição. Porque esse é o motor de vida que criou toda a existência. E nós já lemos esse versículo, você pode meditar nos devocionais, versículos anteriores a esse, a respeito de João, que fala que ele estava no princípio e todas as coisas foram feitas por meio dele. Nada do que foi feito se fez se ele não estivesse. Sem ele, nada foi feito. Então, nós entendemos e vemos que, uma vez que ele é a ativação viva, ele se manifesta onde abraça a ativação viva e o compromisso de manutenção de ativação viva. Ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.